Ok, vamos lá, segundo ano. Boa tarde para vocês e boa noite se você for do segundo ano noturno e estiver me assistindo no horário que você estiver me assistindo. Não importa. O que importa é que você assista. Gente, vamos lá. Retomando o que a gente tinha começado a falar na última aula de filosofia, né, na nossa primeira aula de filosofia, nós vamos continuar estudando as relações que nós já vimos, né, que a gente vai tentar entender essa unidade entre filosofia, né, e fé e religião, né, entre religião e ciência. Nós, na a aula anterior foi de sociologia, estou falando da aula anterior de filosofia. Nós, na aula anterior, nós já tínhamos definido, né, o que é religião, o que é filosofia. O que é filosofia, na verdade, nós já tínhamos visto no ano retrasado, 2019, lá no primeiro ano. A gente já tinha feito todas aquelas definições de o que é filosofia, para que serve, qual é o significado. E nós vamos, né, a gente viu, eu falei de Aristóteles, que a gente ia precisar recuperar algumas coisas que nós já tínhamos visto de Aristóteles para poder trazer aquele raciocínio para agora, porque esses dois autores que a gente está vendo, essa unidade, que é Santo Agostinho e Tomás de Aquino, são duas pessoas que vão recuperar o raciocínio de Aristóteles e tentar adaptar para o cristianismo. Eles vão tentar pegar esse raciocínio e resolver questões que até então não tinha solução, né? Eram realmente dois universos separados, o universo da religião e o universo da ciência, né? O universo da filosofia. Eles vão tentar pegar e resolver essa questão, vão tentar fazer com que essas noções sejam complementares, sejam ligadas umas às outras. Nessa aula, vocês se lembram como é que funciona a aula da gente, né? Geralmente, na primeira aula, eu, né, dou uma aula falando, uma aula que a gente chama de aula expositiva. Eu explico tudo sobre o tema, sobre o assunto que a gente vai ver, explico tudo o que vai acontecer na unidade, geralmente. Aí, na segunda aula, a gente copia um pouco o que eu acho essencial, o que eu acho importante de vocês terem no caderno, até mesmo porque, né, no ano que a gente estávamos juntos estudando, não tinha livro didático para todo mundo e vocês não tinham como, em casa, pegar um material para poder estudar. Aí eu, né, tampava ali coisa no quadro para vocês copiarem, para vocês terem o que estudar, ter material para poder ler. E a mesma coisa, na nossa primeira aula de filosofia, eu dei os conceitos, falei o que a gente ia fazer, né? Tinha algumas coisas ali para copiar. E geralmente na terceira aula, o que é que eu faço? A gente faz uma leitura, né? Vocês se lembram que a gente pega, reveza a leitura, lê alguma coisa, eu explico, né? Lê um parágrafo, eu explico, lê outro parágrafo, eu explico. E é uma maneira da gente conseguir ler, ter contato com o livro didático de vocês. Aí geralmente na quarta aula a gente faz um exercício para poder fechar tudo que a gente está vendo. E aqui, entre nós, agora, não vai ser diferente. Nós vamos fazer a mesmíssima coisa. Nós tivemos aquela primeira aula, onde eu expliquei aquelas coisas, tinha algumas coisas para copiar. Hoje nós vamos fazer algumas leituras, né? Vocês vão acompanhar a leitura aqui pela tela. Aqui, pela tela. E eu vou tentar passar um exercício para a gente fazer o fechamento desse tema, para a gente passar para o próximo já, na próxima aula. As coisas aqui bem rápidas, né? Do jeito que a gente está levando esse ensino remoto. Tá claro, pessoal? Deixa eu começar a colocar aqui a apresentação para ver se a gente consegue ver sobre isso aqui agora. Vamos lá? Vai rolar? Você está apresentando? Foi. Acho que foi. Não, não é isso aqui não. Eita. Pronto, aí agora. Vamos lá. Como eu sempre exijo de vocês, e é algo que a gente vai ver mais lá para o final, eu sempre exijo de vocês o cabeçalho nas atividades, né? Eu sempre peço que vocês façam o cabeçalho completo nas atividades, porque às vezes vocês chegam no privado com uma foto lá sem camisa, os meninos mesmo só tem foto sem camisa, eu não sei qual é o problema que vocês têm. Eu não sei se vocês têm alergia à camisa, têm alergia a tecido, só tem foto sem camisa. Né? Só os bonitão sem camisa e de chapéu. Aí eu não reconheço ninguém.
As meninas mesmo tiram umas fotos que eu fico, meu Deus, é a mãe da aluna? Ou é a aluna? É a tia? É a avó? Eu não consigo nem reconhecer quem são vocês. Vocês não botam nome, né? Não dá um alô, um olá. Manda a foto lá da atividade. Coloca o nome, bença, por favor, né? Meu nome é X, eu sou de tal série, tal turno, vespertino, valeu. Manda alguma coisa, ou pelo menos preenche o cabeçalho completo. Coloca lá, né? O nome da escola, Colégio Estadual do Campo Mamédio Batista Lobão. Seu nome, bença, né? Bota a data, bota a disciplina, bota a sua série, seu turno. Eu não tenho como adivinhar quem é vocês, ainda mais quando vocês não botam dado nenhum. Outra coisa, eu não gosto nem de falar mais disso, que eu já fico chateado aqui, porque vocês querem fazer as coisas de lápis. Eu já falei que na aula da gente, vou fazer uma inspeção no começo das aulas, né? Para entrar na sala ou ficar na porta da sala assim, ó. Ficar na porta da sala. Cadê, meu irmão? Abre esse estojo aí. Ah, tem lápis, tem 30 canetas, só pode uma caneta só. Uma caneta só de uma cor só. Ah, mas vai ficar. Só pode uma caneta de uma cor só. Só pode uma caneta de uma cor só. Não pode. Ah, vou fazer exercício com duas cores para ficar bonitinho. Não quero bonitinho. Eu quero feito, quero pronto. Eu quero respondido, não quero nada bonitinho, não. Vocês ficam enchendo o meu saco com essas coisas, enchendo minha paciência com essas coisas. É para fazer exercício de caneta, com cabeçalho completo. Me ajudem, por favor. Vamos lá. A aula de hoje é de filosofia, né? Tá aqui como aula 4, mas não é nossa quarta aula de filosofia. É porque é o nosso quarto encontro. Nós já tivemos uma aula de filosofia, uma de redação, a de sociologia da semana passada e essa agora de filosofia de novo. Então é o nosso quarto encontro. Não quer dizer que seja a quarta aula de filosofia. É só o nosso quarto encontro. Então vamos lá, vamos continuar da onde a gente parou. E nós paramos nessa ideia de que como funcionava antes, né? A filosofia no fim da antiguidade, a Idade Média. Como é que a filosofia era vista antes, né? Como é que a religião era vista antes e qual era o conflito que existia, né? Por que uma não dialogava com a outra e qual foi essa coisa incrível que Santo Agostinho e Tomás de Aquino conseguiu fazer de unir uma coisa à outra. Então vamos lá, acompanhem a leitura aqui, por favor. Descobrindo a tradição. A filosofia do fim da antiguidade à Idade Média. Aí essa citação que a gente vai ler aqui é desse filósofo chamado Epícoro, né? Que também é filósofo grego antigo, da mesma época de Aristóteles. Na verdade, ele é um pouco depois de Aristóteles. Mas a época dele não importa. O que importa é a ideia. O que importa é o argumento que ele está trazendo. Vamos acompanhar aqui. Deus ou quer impedir os males e não pode, ou ele pode impedir os males, mas ele não quer. Ou ainda, né, não quer nem pode. Ou quer e pode. Qual é a questão que ele está trazendo aqui? O que é que Epícoro está trazendo? Por que é que existe mal no mundo? Por que é que existe uma figura? Como é que pode existir uma figura divina imensa, infinita, de bondade, de felicidade, de tudo de bom, blá, 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 blá? Como é que pode existir uma criatura dessa, tão poderosa e ainda assim existir maldade no mundo? Existir coisas ruins no mundo? Epícoro está ali, né, pensando nessas coisas, né? Por que né, Epícoro passa por uma tragédia pessoal na vida dele muito grande, que, enfim, nunca ouvi falar. Um dia, quando a gente tiver tempo, eu conto essa história para vocês. Mas a partir de uma tragédia pessoal muito grande, ele começa a questionar essas coisas. Por que a gente está aqui? Só para sofrer? É só para se lascar que a gente está aqui? Por que existe tanta maldade no mundo? Por que as coisas são assim? Se Deus existe, se Deus está aí, é todo poderoso, é todo bom, todo maravilhoso, né? O príncipe da felicidade e das coisas boas. Por que existe mal no mundo? Né? Então, por que ele não impede? É porque não quer? É porque não pode? Então, Epícoro está trazendo essas questões. Epícoro está levantando possibilidades. Epícoro está trazendo, né, questões internas para poder tentar explicar a realidade. Ele está tentando entender como é que as coisas funcionam. E é a partir daí que ele traz esses questionamentos, né?
Se pode e não quer. Se ele pode resolver, mas não quer resolver, é invejoso. O que, do mesmo modo, é contrário à noção de Deus, à ideia de Deus, né? Se nem quer e nem pode, é invejoso e impotente, porque não tem poder para poder resolver essas questões do mal. Então ele está aqui tentando raciocinar por que existe o mal. Se existe Deus, por que o mal persiste? Não é possível que o mal exista. Na verdade, deve ser um problema comigo isso. Eu que devo ser azarado, eu que devo ser amaldiçoado. Porque, né, Deus é o rei da felicidade, é o rei de todas as coisas boas, blá, 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 blá. Como, ainda assim, uma pessoa como eu pode passar por coisas ruins? Por que é assim, dessa maneira? Aí ele termina aqui, né? Se pode, quer, o que é a única coisa compatível com Deus, de onde provém então a existência dos males? Por que razão é que não os impede? Aí, continuando a leitura, nesse trecho, Epicuro resume boa parte da problemática religiosa partindo de duas ideias que parecem incompatíveis ou contraditórias: a onipotência de Deus e a existência do mal no mundo. Como é isso possível? Como isso é possível, né? Se ele é poderoso e tudo pode, por que não acaba com o mal? Se ele é poderoso, se ele não é poderoso, se ele não é lá isso tudo, então não é Deus. Dessa constatação decorrem as perguntas: Deus realmente existe? Existe o bem? Existe o mal? Quais são as implicações da existência ou da inexistência de Deus para o ser humano? O que ele está perguntando aqui, no final das contas? Epicuro está trazendo uma questão muito importante, que é a seguinte: Deus existe? Segundo Epicuro, ele está levantando a questão. Ele mesmo responde: beleza, existe. Então, se existe, né, por que existe o mal? Ele vai acabar entendendo que, no final das contas, o mal é ausência de Deus. Mas se Deus é onipresente, como é que Deus pode estar ausente de determinadas coisas, de determinadas situações? Então, veja, isso aqui é um ser humano, Epicuro, um filósofo, que está lá, né, há muitos e muitos séculos atrás, levantando essas questões. Epicuro não tinha acesso à internet. Epicuro não tinha acesso à biblioteca. Tudo o que Epicuro tinha era seu próprio raciocínio e conversar com uma pessoa ou outra para tentar debater o que ele estava pensando. Então veja, o raciocínio da pessoa tem limites, né? O que a pessoa consegue pensar, consegue formular de questões, tem limites. E Epicuro chegou nesse limite e não conseguiu responder. Quem conseguiu responder foi quem eu já falei lá na frente, Santo Agostinho, que a gente terminou a aula passada falando dele. Continuando aqui. Neste capítulo estudaremos a transição da filosofia pagã, que é essa filosofia que não crê em Deus, que prevaleceu no final da Antiguidade, para a filosofia cristã, que vigorou em quase todo o período medieval, que eu falei, né? Inaugura com Santo Agostinho. As indagações sobre o Ser Supremo, a imortalidade da alma e a preparação para uma vida eterna, a vida bem-aventurada, ideias correlatas a essas, tornam-se o centro da preocupação da filosofia. Então vocês vão ver, nós vamos todos juntos ver, que uma boa parte da filosofia, desde a Idade Média, desde a Antiguidade, né, tem no centro do seu questionamento as questões sobre Deus. Se existe, se não existe, quem é, como é, por que é, o que não é, né? Então, essa questão de crer ou não está no centro da filosofia há muito, muito, muito tempo. E veja vocês, a gente está aqui em 2021, no meio da pandemia, continuamos discutindo isso, porque até agora ainda não temos respostas concretas sobre isso. Pelo menos a filosofia não tem, né? Continuando, Aurélio Agostinho, ou Santo Agostinho. Por que é Santo Agostinho? Porque a Igreja Católica entendeu depois que o produto do raciocínio dele, tudo que ele pensou, tudo que ele escreveu, foi muito importante para o cristianismo, principalmente para o catolicismo, né? Ele ajudou a desenvolver o catolicismo e o cristianismo. Então ele foi santificado pela Igreja pela obra que ele deixa na terra. Por isso que ele é conhecido como Santo Agostinho, mas o nome dele é Aurélio Agostinho. Aurelius Augustus, enfim. Se Deus é tudo, isso a gente já tinha retomado essa ideia na aula passada. Se Deus é tudo,
Deus também é a sabedoria, né? Por quem todas as coisas foram feitas. Então, o verdadeiro filósofo é aquele que ama a Deus, já que a gente já viu que o significado da palavra filosofia é amor à sabedoria, afinidade à sabedoria, amizade, né? Relação, enfim, uma relação de amor com a sabedoria. Então, se o filósofo é aquele que busca a sabedoria, o filósofo também é aquela pessoa que busca e ama a Deus, porque, né, Deus também é sabedoria. Uma coisa leva a outra. E a partir disso ele combina a filosofia grega ao cristianismo. Ele resolve essa questão entre Deus e o mal. Ele consegue resolver, né, mostrando que é a partir do livre-arbítrio que a pessoa escolhe o que faz, o bem ou o mal. E nessa escolha de fazer o mal, né, é onde está a ausência de Deus. É onde ele entende que Deus não se manifesta no mal, nas coisas ruins. Porém, ele está lá, né, se manifestando em todas as outras coisas que são boas, que são perfeitas, que são lindas, que são maravilhosas, que são divinas. Tá claro? Aí tem uma pequena biografia aqui, partindo do livro de vocês, né, que eu não estou tirando isso aqui tudo da minha cabeça. Isso aqui é tudo daquele livro lá de vocês que a gente sempre usa nas aulas para fazer a leitura. Aurélio Agostinho nasceu em Tagaste, em Sucarrás, na Argélia. É o lugar lá louco onde ele nasceu. Estudou retórica em Cartago. Retórica, gente, é a arte, a prática do discurso. Como falar, como argumentar e principalmente como ouvir. E depois em Roma e Milão, tendo alcançado o posto de professor. Em meio a uma crise espiritual, o filósofo se voltou para o cristianismo e fundou uma comunidade religiosa em 338, no ano 338. A experiência da conversão foi uma das bases para seu vigor espiritual, relatada em sua principal obra, Confissões. Quando morreu, aos 75 anos, ocupava o posto de bispo de Hipona, no norte da África. Embora tenha vivido no período de declínio do Império Romano, antes, portanto, da Idade Média, Agostinho foi o filósofo mais influente na Europa medieval, ao combinar elementos da filosofia grega com os preceitos da Bíblia. Foi canonizado pela Igreja Católica e, portanto, é considerado santo. Então, essa é a principal contribuição de Tomás de Aquino, é trazer essa noção de que o filósofo é aquele que busca e ama a Deus, já que Deus também é a sabedoria. E já que a filosofia é o amor, né, a amizade, a afinidade à filosofia. Dando continuidade, né, ao raciocínio de Santo Agostinho. Porque, gente, na filosofia é assim que funciona, né? Existe uma pessoa que pensa, questiona determinado aspecto da realidade. Essa pessoa escreve coisas, manda carta para um, manda carta para o outro, divulga seu pensamento. Uma hora ou outra essa pessoa bate as botas, vai para o além, né? Vai para o desconhecido, morre. Aí, na filosofia, geralmente existem pessoas que tiveram contato com essas coisas escritas e ditas, que leram essas pessoas, que tiveram aula com essas pessoas e têm afinidade com aquele tipo de raciocínio. Então ela pega aquelas ideias e continua desenvolvendo, leva para frente. Isso é escola filosófica, né? É assim que a filosofia é composta. Não é cada pessoa pensando cada coisa de maneira isolada. O pensamento, o raciocínio que a pessoa tem, só se mostra realmente forte, né? Só se mostra válido quando é submetido ao tempo, a críticas, a questões. E o pensamento de Santo Agostinho é um desse tipo de pensamento, né? Esse tipo de raciocínio filosófico que resiste ao tempo, né? Que foi levado à frente, que pessoas se debruçaram, estudaram sobre ele, né? E continuaram desenvolvendo as ideias que ele trouxe. Uma dessas pessoas, a segunda pessoa que nós vamos ver, né, nessa unidade, é Tomás de Aquino, que é essa filosofia tomista. Aí, vamos lá, vamos acompanhar aqui. A doutrina de Tomás de Aquino é uma das principais referências da filosofia cristã. Segundo seu mestre, o bispo alemão Alberto Magno, Tomás de Aquino buscou a síntese entre o aristotelismo e o cristianismo. Olha o que eu acabei de falar, de que vai ser importante a gente retomar o raciocínio de Aristóteles. Só sei que nada sei. Isso também é Aristóteles, só que Aristóteles é um pouco mais que isso. Continuando, partindo da compreensão de que
A razão e a fé poderiam e deveriam caminhar juntas, porque ambas seguiriam a mesma direção, a verdade, né? Para Tomás de Aquino, o que é que a filosofia busca com seus questionamentos? A verdade. E também para Tomás de Aquino, a religião, né, a fé, busca o quê? Conhecer a verdade. A verdade, o caminho e a vida, que também é Deus. Então, para ele, as duas coisas são irmãs gêmeas, se não a mesma coisa, que caminham juntas para o mesmo lugar. Olha que beleza, que raciocínio fenomenal, que coisa incrível. Se é verdade que a verdade da fé cristã ultrapassa as capacidades da razão humana, nem por isso os princípios inatos, né, ou seja, os princípios próprios, né, naturais da razão, podem estar em contradição com essa verdade sobrenatural. É um fato que esses princípios naturalmente inatos à razão humana são absolutamente verdadeiros. São todos verdadeiros, que chega a ser impossível pensar que possam ser falsos. O que ele está dizendo? Que todas essas coisas que são movidas pela razão humana, né, a gente chega a conclusões verdadeiras. Assim como todas as coisas humanas que são guiadas pela fé também acaba dando resultados verdadeiros. Por um lado é a verdade e por outro lado é a própria fé, a própria religiosidade, né, a noção de Deus. Então ele vai unir uma coisa com a outra. Já que só o falso constitui o contrário do verdadeiro, vamos lá. Já que o falso é o contrário do verdadeiro, ele não falou nada, né? Isso aí todo mundo sabe. Como se conclui claramente da definição de dois conceitos, é impossível que a verdade da fé seja contraditória aos princípios que a razão humana conhece em virtude de suas forças naturais. O que ele está dizendo? Que por mais que sejam por caminhos diferentes, né? A filosofia através da racionalidade e a religião por base da fé, né, pelo caminho da fé, chegam no mesmo lugar, que é essa busca pela verdade. Essa é a contribuição de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino pega duas coisas que, como vocês já viram lá em matemática, retas paralelas só se cruzam no infinito, né, elas nunca se tocam. Ele pega essas duas noções de filosofia e de fé e faz com que elas se toquem, buscando o mesmo objetivo, que é a verdade. Aí vamos ver aqui quem foi este cabaléio de Tomás de Aquino. Nascido em uma família de nobres, fez os primeiros estudos no castelo de Monte Cassino, localizado ao sul de Roma. Em 1239 foi para Nápoles, onde estudou artes liberais e ingressou na Ordem dos Dominicanos em 1244. Além de padre, foi teólogo e filósofo. Ele representou o apogeu, ou seja, né, o máximo, o pico, né, o altar da escolástica medieval ao estabelecer o equilíbrio nas relações entre fé e razão. Eu acabei de falar para vocês isso aqui. Ou seja, entre teologia e filosofia. Suas posições foram combatidas inicialmente por vários teólogos, mas aos poucos o tomismo, ou seja, o pensamento de Tomás de Aquino, é chamado de tomismo, assim como de Aristóteles é chamado de aristotelismo, assim como de Santo Agostinho é agostinismo, né? Foi estabelecida como doutrina oficial da Igreja Católica. Aí veja, né, Tomás de Aquino pega o raciocínio de Santo Agostinho, né, desenvolve e eles dois acabam criando as bases do raciocínio católico, tanto da questão da busca pela sabedoria e a sabedoria é Deus, tanto quanto pela questão da filosofia e da fé levarem para o mesmo destino e acabar com essa distinção, acabar com essa diferença que existia antes entre os dois. Então, eles dois acabaram contribuindo para fazer os fundamentos, os alicerces, os pilares fundamentais da Igreja Católica nesse período aqui. Tomás de Aquino realizou uma integração entre a filosofia aristotélica e a filosofia cristã. Entre suas principais obras estão blá, 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 que a gente nunca vai nem conseguir achar esses livros para ler. Aí vamos lá, continuando. Assim, não seria possível que a teologia, ou seja, as verdades da fé, e a filosofia, as verdades da razão, se contrariassem. Para que houvesse colaboração adequada entre elas, entretanto, o campo de atuação de cada uma deve ser claramente definido, ou seja, seria preciso estabelecer o domínio particular das duas áreas.
A filosofia caberia o estudo da natureza, fundamentando na investigação empírica, ou seja, né, na investigação prática e na busca racional dos princípios gerais de tudo que existe. Já a teologia caberia o estudo do sobrenatural. Um estudo natural, outro estudo sobrenatural. Isso é, das verdades reveladas por Deus sobre os mistérios, como a reencarnação, encarnação, a ressurreição, a Santíssima Trindade, enfim. As verdades que não poderiam ser demonstradas pela razão. Isso é outra distinção, outra definição que Tomás de Aquino faz e que é muito importante. Ele está dizendo, beleza, vamos lá, né? Tanto a fé quanto a filosofia saem de lugares diferentes, mas chegam no mesmo lugar. Porém, não é possível botar um filósofo para fazer uma missa. E muito menos pegar um padre e botar para poder estudar a natureza. Cada qual no seu cada qual. Cada um investiga um aspecto da realidade. Cada um busca explicar uma parte da vida. A natureza, o outro, o sobrenatural, né? A sobrenatureza, o que está acima da natureza, o que está acima do que pode ser visto, do que pode ser medido, do que pode ser calculado. Então, ele mantém a autonomia dos dois, da religião e da filosofia, porém, ele mostra que os dois caminham para o mesmo lugar. A solução perfeita. Segundo o pensamento tomista, não poderia haver, então, contraposição entre filosofia e teologia. Pois os objetos de estudos, ambas, se vocês quiserem continuar lendo, vocês leiam, está aqui disponível para vocês, vocês pausam o vídeo, dão uma lida, mas o raciocínio principal a gente já viu aqui. Então vamos lá para o nosso exercício, eu vou explicar para vocês. Muita calma e muita paciência para isso. Isso aqui eu já falei no começo da aula. Primeiro, a questão da atividade que é para ser feita de caneta. Duas canetas, uma para a resposta, outra para a pergunta. Não importa. Na verdade, eu nem quero pergunta, eu quero só a resposta. Esse negócio de copiar pergunta é coisa do passado. Bora resumir nosso trabalho aqui. Deixa eu fechar. Não, vocês leem aqui. Mas não precisa não. Posso fechar e a gente faz por aqui. Vai. Sim, vamos fazer de caneta, por favor. Basta uma caneta só, de uma cor só. Eu estava contando para os outros professores essa semana que o toque de recolher aqui em Salvador não pode vender, as lojas não podem vender material eletrônico, não pode vender roupa e nem pode vender material escolar. Essa aqui é minha última caneta. Na hora que essa caneta aqui acabar, acabou, não tenho mais como escrever, não tenho mais como planejar a aula de vocês. Aqui, tudo que eu faço de vocês é tudo na caneta aqui. Quando essa caneta acabar, acabou a aula, não vou ter o que fazer aqui. Mas vocês têm caneta, vocês têm caderno, bora usar essas folhas, né? Bora usar esse negócio. Por favor, de caneta, primeira coisa. Segunda coisa, faça o cabeçalho completo, como eu sempre peço. Nome da escola, Colégio Estadual do Campo Mamédio Batista Lobão. Coloca seu nome, coloque sua série, seu turno, coloca a data, coloca qual disciplina é esse exercício que você está fazendo. Vocês chegam no Zap e me mandam as coisas, eu não tenho como adivinhar quem é você, não tenho como saber. Tem uma foto lá, luto, tem uma foto de um homem sem camisa, tem uma foto da mãe, do pai de vocês, eu fico, meu Deus, quem é esse senhor aqui? De que turma é essa? Tá dizendo que é o nome de mulher, mas tem uma foto de uma senhora, meu Deus, quem é essa pessoa aqui? Aí eu tenho que perguntar, pedir nome. Não faça isso comigo, me ajude, faça o cabeçalho completo. Ou vocês me dizem quem é que está mandando a atividade, ou vocês preenchem o cabeçalho completo na frente da atividade antes de me mandar a foto. Tira a foto no lugar, claro, que eu consiga ler o que é que está escrito, por favor. E a atividade, gente, tá lá no... Deixa eu procurar aqui direitinho, porque é uma atividade tranquila, atividade totalmente tranquila. A atividade é a seguinte, são 3 músicas que eu coloquei lá o link do YouTube para vocês ouvirem a música. Uma música é de um artista chamado Chico César, chamado Deus Me Proteja. A segunda música é de um outro artista chamado Milton Nascimento, chamado Caçador de Mim. E a terceira música é de um artista chamado Gilberto Gil. E o nome da música é... Peraí, deixa eu lembrar aqui. Quando Eu Quero Falar com Deus. Pronto, lembrei. Vocês vão ouvir essas 3 músicas. Eita, aqui 3, assim.
vocês vão ouvir essas 3 músicas, tentar refletir um pouco sobre a letra da música. Inclusive eu vou deixar a letra da música lá no Google Sala de Aula também, para quem quiser acompanhar a música pela letra, né? Vocês ouçam, reflitam sobre o que cada uma está dizendo e aí bora para o exercício. Primeira questão do exercício: quais são os problemas enfrentados pelo autor em cada uma das músicas? Aí você vai ver, a primeira música está falando de qual problema? Qual é o problema que ele está enfrentando? O que é que ele está tentando resolver na primeira música? A mesma coisa na segunda música. Ele está falando aqui sobre o quê? Né? Qual é a inquietação dele? O que é que ele está buscando mostrar com essa música? Né? A terceira música, a mesma coisa. Você vai responder essa questão para cada música. Para a música de Chico César, Deus me proteja, você vai responder essa questão para a música de Milton Nascimento, Caçador de Mim, e vai responder essa questão para a música de Gilberto Gil, Quando Eu Quero Falar com Deus. Tá claro? Segunda questão: a quem cada música sugere buscar ajuda? A primeira música de Chico César, ele está pedindo ajuda ali, está tentando ser ajudado. Por quem? Aonde ele busca ajuda para o problema que ele está passando? Você vai responder isso sobre cada música. Terceira questão: das músicas é levantada a possibilidade de buscar ajuda para resolver os problemas do ser humano, cada um à sua maneira. Segundo cada uma delas, é possível combater o mal ou buscar ajuda sem Deus? A primeira questão, a primeira música está trazendo um problema e ele vai pedir ajuda a alguém. A segunda música, a mesma coisa. Ele vai trazer um problema e vai dizer aonde é que ele vai buscar essa ajuda. A terceira música, a mesma coisa. Vai trazer um problema, né? Quando eu quero falar com Deus. O momento de orar. O que é que tem que fazer? Então, onde é que ele está buscando ajuda? O que é que ele está dizendo que deve ser feito? Né? Aí, depois que você responder essa primeira e segunda questão, a terceira questão vem e pergunta: é possível resolver esses problemas que eles estão trazendo nas músicas sem o auxílio de Deus? A partir da música, não é o que você acha. Na música, né, o artista consegue resolver o problema sem precisar de Deus? Tá claro? Quarta questão: em quais trechos das músicas podemos perceber de onde vem a força que cada um busca para continuar e enfrentar as dificuldades da vida? Ou seja, na primeira música você vai pegar lá, né? Deus me proteja de todo mal e da maldade de gente boa. Pronto. Esse pode ser o trecho da primeira música que mostra da onde vem a força que ele está buscando para resolver as dificuldades da vida. Na segunda música, a mesma coisa. Você vai pegar os trechos que fala de onde é que ele está tirando força para resolver os problemas dele. Da terceira música, a mesma coisa. E pode ser mais de um trecho, né, que mostra onde é que ele está buscando ajuda para resolver os problemas dele. Quinta questão: Santo Agostinho entendia que a filosofia, enquanto busca da sabedoria, poderia ser usada também pelo cristianismo, já que Deus também é sabedoria. Deste modo, o filósofo serviria alguém que também ama e busca a Deus. Aí tem aqui a quinta questão: como você tem buscado essa sabedoria? Como você tem buscado conhecimento? Aí é sua opinião, suas palavras, do jeito que você entendeu a filosofia de Santo Agostinho. Sexta questão: Tomás de Aquino entendia que os objetivos da filosofia eram diferentes dos objetivos da religião, né? A religião estudava a filosofia estudava a natureza, a religião estudava as coisas sobrenaturais, né? Sobre a natureza, as coisas que a razão não conseguia explicar. Para ele, um buscava o conhecimento, enquanto o objetivo do outro era buscar a salvação da alma humana e viver a felicidade eterna ao lado de Jesus e de Deus no paraíso. Enfim, do que você conseguiu aprender até aqui, né? Na sua opinião, com suas palavras, como a filosofia pode contribuir para a religião? De que maneira, né, Tomás de Aquino mostrou que a filosofia pode contribuir para a religião? E qual é a sua opinião, qual é a sua palavra, o que você conseguiu aprender com isso? E aí vem a última questão. Sétima questão. Aí é uma pergunta que eu estou deixando para vocês também falarem com a opinião de vocês.
caso o ser humano não tivesse a quem recorrer ou a quem pedir ajuda. Caso não existisse castigo divino, não existisse inferno, né? Não existisse nada disso, será que, ainda assim, as pessoas agiriam com ética e com solidariedade, pensando no bem do outro? Aí você vai responder se sim ou se não, né? Aí eu estou perguntando aqui, a conduta humana depende da existência de Deus? Ou seja, o ser humano só é bom porque Deus existe? Se não existisse, será que o ser humano continuaria sendo bom, continuaria sendo solidário, continuaria pensando no bem do outro? Então, né, a depender da sua resposta, quer dizer que para existir um bom comportamento, para existir solidariedade, precisa existir Deus? O ser humano não seria capaz de fazer nada disso se não existisse essa figura divina? Tá claro? Então, gente, por essa semana é isso. E a gente fica por aqui. Vocês viram que eu comecei a aula no claro e já tá tudo escuro aqui. Não sei nem tá dando para me enxergar aqui direito. Mas é isso. Essa atividade é para ser entregue na terça-feira que vem, dia 13. Né? Vocês têm até terça-feira para ouvir as 3 músicas e fazer essas 7 questões. Ah, um bocado de questão, um bocado de música. Não quero saber, não quero conversa, não quero saber. Vocês têm 7 dias para poder fazer 7, 8 dias, sei lá quantos dias tem a semana. Vocês têm até terça-feira que vem, dia 13, para me entregar essas atividades. Ouçam as músicas, reflitam sobre a letra da música, ouça mais de uma vez, tente entrar no clima, tente fazer as questões de maneira calma, tranquila, absorva o que é que a música está dizendo, que eu tenho certeza que vai ser uma atividade bem legal de fazer. Apesar de terem muitas questões, mas acho que vai ser muito produtivo para vocês ouvirem essas músicas e responderem essas questões. Tá claro? A última coisa, gente, é que tudo vale nota. Ah, vale quanto isso aí? Vale nota? Tudo vale. Até preencher a frequência no final da aula, vale. Então, tudo vale nota. Tá claro? Então, beleza. Valeu. Até a próxima. Fiquem direitinho aí que a gente se vê terça-feira que vem. Tá bom? Valeu.